ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir, subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. Diverso e de Verdade é um oferecimento do Hard Rock Hotel e Prefeitura de Gramado. Bem-vindos a mais um programa Diverso de Verdade. Nós estamos na principal semana dos festejos gaúchos, né? A Semana Farroupilha. E, para comemorar esse dia, eu trouxe aqui um casal que é apaixonado pela cultura gaúcha e eles são responsáveis, por manter viva essa cultura. Eles têm paixão mesmo, então acho que vai ser um bate-papo bem legal. E hoje meus convidados são a Fernanda Valente e o Rodrigo Chilei. Eles vão falar um pouquinho, sobre essas festividades, um pouquinho sobre a cultura gaúcha, vai estar mostrando para nós algumas peças, vai ser um bate-papo bem interessante. Gente, obrigada, por aceitar o convite, Obrigada por estar aqui conversando com a gente, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. E eu queria começar, falando para vocês se apresentarem, contar um pouquinho aí como é que começou essa paixão pela cultura gaúcha. Vocês são de Pelotas, que estavam falando, mas como é que começou essa paixão e eu acho que é um propósito, o propósito de vida de vocês de manter essa cultura gaúcha. Conta um pouquinho para nós. Em primeiro lugar, queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da cultura gaúcha, como tu disse, nesse que é o principal mês, o Setembro Gaúcho, é o mês que se comemora a Revolução Farroupilha, um mês que a gente acredita que é um mês que a gente pode construir conhecimento e trazer os usos e costumes do gaúcho, as suas tradições. Então, muito gratos por hoje estar aqui nesse bate-papo que o protagonista é a cultura gaúcha. E como tu bem disse, nós somos apaixonados, aficionados e entusiastas da cultura sulista, da cultura regional, de uma cultura de raiz. E tenho certeza que um dos maiores motivadores vem da casa da gente. Somos netos e filhos de mateadores e de pessoas que sempre valorizaram a cultura do campo, um bom mate chimarrão, uma boa charla, uma boa conversa. Eu digo que a minha avó é responsável por ter me transformado numa contadora de histórias. Eu acho que essa é uma forma de me definir bem. Prazer em compartilhar essa palavra que hoje a gente usa muito e que é o que um dia também ocorreu com nós. E nessas conversas, nessas rodas de mate, essa paixão e esse apreço foram só crescendo. Você, Rodrigo? Prazer estar nesse programa, e poder conversar um pouco sobre o que a gente mais gosta, que é a cultura gaúcha. Eu sou natural de Pelotas, mas me criei pela região da Campanha, como a gente chama, a região sul, região da fronteira, e vivi desde cedo a vida do campo, me interessei sempre pela cultura do gaúcho, pelos usos e costumes desse povo, pela sua história, por tudo que está ligado às tradições
e desde pequeno sempre fui um aprendiz das artes, das lidas de campo, e isso sempre me despertou a cada vez investigar mais, aprender mais, e me tornei um divulgador dessa cultura. Desde novo eu sempre já comecei a me destacar entre os amigos e colegas, o que mais gostava, o que mais sabia sobre determinada coisa da cultura gaúcha, então eu já era convidado para ensinar os colegas, a ensinar os amigos, e aí fui me tornando um pesquisador, né, um historiador autodidata, e toda vez que a vida me levava para outro ramo, né, eu fiz faculdade de Direito, me formei em Direito, né, cheguei a trabalhar em escritório, mas a vida burocrática não era a minha praia, eu sempre gostei das manualidades, das coisas do campo, e então me dediquei de corpo e alma à cultura gaúcha, a descobrir, a pesquisar e viver a história, né, e divulgar, ser um divulgador. A gente veio para Gramado para contar a história do gaúcho e estamos aqui hoje cada vez mais, né, ampliando esse leque de ensinamentos de várias formas, e essa é a nossa vida, e eu acho que cada vez vai ser mais e mais cultura gaúcha sempre. E nós estamos aqui direto da materia deles, a materia Capitão Rodrigo, esse lugar que a gente já sente, né? Que é um lugar cheio de histórias, tem muitas peças aqui já. E eu até queria saber um pouquinho como é que foi essa vinda, né, para Gramado, a abertura, né, desse espaço, como é que foi? Como disse o Rodrigo, há 15 anos a gente sai de Pelotas para vir implantar o primeiro projeto voltado à cultura gaúcha em Gramado, e a partir daí não retornamos. Em 2016 a gente cria a primeira materia do Brasil aqui em Gramado, aqui no Largo da Borges, um primeiro espaço voltado à cultura do mate chimarrão e um comércio diferente, um comércio cultural voltado ao turista, voltado ao gaúcho raiz, um local que pudesse ter e ser referência de blends e de padrões especiais de erva mate, de trazer a inovação do mate, a erva mate pensada, né, fora da cuia, avios especiais, um local que pudesse atender as pessoas que vêm de fora e que vêm cheias de curiosidades, dessa tradição de andar com uma garrafa térmica pela rua, enfim, um local que pudesse acolher e também atender aquelas pessoas que, como nós, são apaixonadas pela tradição. E retrocedendo um pouquinho, te interrompendo já, retrocedendo no tempo, quando nós estávamos em Pelotas ainda, a nossa casa já era uma espécie de museu-loja, assim, a gente já tinha um comércio que comercializava peças da tradição gaúcha, né, e com o nosso acervo que a gente já vinha há alguns anos, né, o acervo que vinha de família que a gente foi adquirindo, então toda vez que chegava alguém de fora, turista na cidade, a universidade fazia questão de indicar, vocês têm que ir na casa do Rodrigo, da Fernanda, né, o próprio pessoal da prefeitura de Pelotas também, sempre quando vinha alguma delegação estrangeira, sempre levava, a gente já morava num local turístico, né, no Laranjal, que é à beira da Lagoa dos Patos, onde o Pampa encontra a lagoa, né, então a gente já tinha essa vocação de receber, né, e também empírica, também de compartilhar. Sem imaginar que a gente iria trabalhar com turismo um dia, né? Porque a nossa casa funcionava também já como um receptivo cultural, de forma orgânica e natural, como o Rodrigo contou, e também passou a ser um ateliê aberto, porque nós passamos a ministrar muitos cursos, tanto de guasqueria como outras manualidades gaúchas. Então as coisas foram acontecendo dessa forma e foi justamente esse trabalho que foi referência para que a gente viesse implantar um primeiro parque que contasse a história da cultura gaúcha aqui na Serra. Eu desde a infância comecei a aprender o trabalho em couro, né? Então é um trabalho que estava se extinguindo, já pouca gente conhecia, que é o trabalho do guasqueiro. Guasqueiro significa quem trabalha com couro. É um ofício que começou lá quando surge o gaúcho. O gaúcho surge em função do couro. A matéria-prima que tinha valor no Pampa, lá no século XVIII, era o couro.
bem antes das charqueadas, dos frigoríficos, o gaúcho vivia caçando esse gado que tinha ficado abandonado pelos jesuítas para retirar o couro que era exportado para a Europa. Então ele tinha que fabricar tudo, desde o seu chapéu, as suas vestes, o seu arreio, e aí surge esse ofício que se torna uma profissão depois. Então eu sempre, desde a infância, aprendi esse ofício e, como eu contei antes, passei a ensinar também, porque não havia quem ensinasse, então comecei a ser convidado para dar curso e na nossa casa a gente tinha esse galpão que funcionava como uma escola dessa arte crioula que é a guasqueria, né? E depois, chegados aqui em Gramado, a gente veio para implantar esse trabalho, esse memorial gaúcho. Depois a gente abre a materia em 2016, vendo a necessidade de um local que ensinasse a cultura do mate chimarrão para os turistas, que oferecesse o mate para quem chegasse. O mate chimarrão é o maior símbolo da hospitalidade do gaúcho. No passado, né, o gaúcho, sempre que passava um viajante na sua casa, ele oferecia um mate chimarrão. Aquilo era como um alimento para ele, o viajante seguir viagem. Então a gente sentia essa necessidade de ter um local que o turista, quem chega de fora, pudesse chegar e eu quero experimentar, né, o chimarrão. Isso mesmo. É uma forma de levar a cultura para o resto do Brasil, né? Porque aqui Gramado recebe gente, né? Porque o chimarrão, cada um traz o seu de casa, cada um tem o seu na sua casa. Eles têm essa curiosidade, que até recentemente, essa semana, eu estava gravando um conteúdo, né, para a Semana Farroupilha, e eu estava com chimarrão e uma térmica, fazendo ali o vídeo, aí um casal de turistas parou, tu me empresta a tua térmica para poder tirar uma foto? Então, eles têm essa curiosidade. Sim. De, tô no sul, então... E dessa forma se criou a Escola do Mate da Materia Capitão Rodrigo, um sistema didático funcional e simples para que as pessoas possam aprender a fazer e que isso não tivesse nenhum custo, que realmente preservasse esse símbolo de receber as pessoas de forma hospitaleira com uma cuia de chimarrão. E também para o gaúcho raiz, que esquece o seu avio, que não trouxe a térmica, a cuia, a bomba, que possa chegar aqui e desfrutar de um bom chimarrão no sol, dar um passeio nos lugares tradicionais como Lago Negro, enfim, pensando sempre em todo mundo, né? A materia surge voltada ao turista, mas com o tempo ela foi englobando todo o apreciador do mate chimarrão, né? Como a gente é aficionado pelo tema, fomos buscando artigos diferentes, exclusivos, como cuias, bombas, que não se encontram normalmente, vindas do Uruguai, da Argentina, de vários locais do Rio Grande do Sul, ervas diferenciadas também, então atraiu não só o turista, mas o mateador profissional, aquele mateador diário. Né? Exatamente, Então, como a Fernanda disse, a gente criou a Escola do Mate Chimarrão. A pessoa chega aqui, nunca havia tomado, não sabe como é, e a gente vai contar um pouco da história, vai contar sobre o preparo, vai ensinar ela como se prepara, e nada obrigando que a pessoa tem regras para isso, regra para aquilo, a água na temperatura correta para não queimar a boca, né? Uma erva não tão amarga, tudo isso para facilitar a primeira experiência, né? A gente não quer que a pessoa se sinta, né, obrigada a tomar de certa forma, a cumprir regras, então ela fica bem à vontade para tomar, nós não cobramos nada, a pessoa é convidada para tomar o chimarrão não se vende, a gente oferece gratuitamente, né? Em função disso a gente está pontuando em primeiro lugar no TripAdvisor aqui, no setor de compras em Gramado, né? Um local com um comércio vastíssimo, né? E super qualificado. A gente, por oferecer essa experiência, estamos lá no topo exatamente por isso, por oferecer essa experiência. Trabalho, né? Exatamente. Um trabalho sério, com muita verdade, como disse o Rodrigo, é importante salientar, a gente estuda muito para compartilhar. Então a gente foi buscar os principais produtores de erva mate, padrões especiais de erva e fugir daquilo que o comércio convencional oferece. Então a gente realmente pensa naquele mateador que vem buscando um blend diferenciado, um padrão diferenciado. A gente busca rótulos para atender a todos os gostos. Erva padrão rio-grandense, erva padrão uruguaio, erva padrão argentino, justamente para atender a todos os gostos. Erva boa é a erva que agrada a cada um. E oferecer uma nova experiência para quem já conhece, né? De repente a pessoa não sabe como é uma erva
padrão uruguaio. Ela vai aqui poder experimentar, fazer uma rápida degustação e ver, gostei, quero experimentar, quero continuar, ou quero experimentar uma outra mais forte, mais suave. E nesses quase 9 anos de materia, milhares de novos mateadores surgiram a partir dessa experiência com excelência e todo o cuidado. Pois é, imagino tanto o tamanho da importância, né, do trabalho de vocês, porque vocês vão trazendo outras pessoas, até de outras regiões, que passam a aderir a uma cultura que antes nunca tiveram acesso, né? E você manter realmente, e não é para qualquer um, porque eles estão aqui há 9 anos, né? E enfrentaram muitas coisas na cidade, né? Muitas dificuldades, isso é resiliência e realmente resultado de um bom trabalho, né? Só conseguir chegar aqui no centro de Gramado e ter esse negócio no centro de Gramado já foi quase uma revolução farroupilha. Um dia que tu tiver bastante tempo, a gente te conta, né? Não dá para ser contado rapidamente. Eu sei, o mercado oscilou muito nesse tempo, né? E não é para qualquer um estar aqui na principal rua, né? Aqui de Gramado. Como eu digo, a gente hoje tem a cultura gaúcha como protagonista no coração da cidade, nesse empreendimento que é o Largo da Borges, e que eu preciso deixar registrado, que é o empreendimento que prima pela cultura, pela arte, tradição, por isso a gente ocupa esse espaço hoje aqui. Mas como diz o gaúcho, o que é bom se vende solito, né? E nós fomos abençoados aqui com esse trabalho e estamos aí cumprindo da melhor forma possível, assim, de coração. Eu queria falar um pouquinho desse livro, né? Vocês trouxeram até um livro aqui para nós, eu até perguntei para eles, assim, quanto tempo levou para escrever esse livro? Só 20 anos. E é um material interessantíssimo, com muitas fotos, né? Muito acervo original de vocês, mas de vivência. Então é um material muito rico. Tu até me contou que foi esgotado, né? A primeira edição. Então conta um pouquinho para nós do projeto. Esse é um trabalho que a gente começou há mais de 20 anos atrás. E em 2003, mais especificamente, começamos a dar os cursos em Pelotas, né, de guasqueria. E ali a gente viu a necessidade de material didático, de uma obra que pudesse ajudar não só o saber fazer, mas que pudesse trazer um pouco da origem, da história. E claro, para poder contar essa história, a gente precisaria voltar no tempo para justamente fazer um resgate antropológico da formação da cultura gaúcha, que nasce junto com a guasqueria. Então, era um trabalho que realmente precisaria de fôlego e um trabalho a ser feito sem pressa. Como eu comentei contigo, ele é um livro-objeto, porque a gente foi construindo objetos que resgatassem técnicas, ferramentas, materiais e que pudéssemos registrar o nome dessas técnicas, um grande resgate da artesania. O Rodrigo pode complementar bem mais. Sim. Era muito escasso a literatura sobre esse tema, né? Então, lá em 2003, a gente começou a dar uma série de cursos através da Universidade Federal de Pelotas e vimos a necessidade de ter uma literatura feita no Brasil. O que havia era livros da Argentina, né, que era muito difícil de conseguir, tinha dificuldade da língua para se entender. O principal livro sobre esse tema foi escrito em 1930, imagine, todo com desenhos, não havia nem fotos. Então era muito difícil aprender, né? Mas é um livro que serviu muito e até hoje ele é utilizado. Então a gente viu a necessidade de ter um manual de tranças ensinando essa arte, né, através de um livro, e começamos a pesquisa, começamos a registrar materiais, a tirar fotos, a coletar textos, fazer entrevistas, né? E a ideia inicial era um manual ensinando as tranças. E o tempo foi passando, a gente acabou vindo para Gramado, né? E a gente começou a internet nesse meio tempo a ter muito material à disposição, né? Ensinando as técnicas. Então a gente viu que as técnicas já não eram tão importantes, né? Então a gente partiu para contar a história mesmo da guasqueria, porque qualquer pessoa, tu pode dar esse livro para qualquer pessoa do Brasil que não está interessada em aprender a trançar, mas quer conhecer sobre essa arte e sobre a cultura gaúcha, porque a história do guasqueiro
ela é a história que se confunde a própria história do gaúcho. O gaúcho, quando surge, ele surge trabalhando em couro. Então, para contar a história do guasqueiro, a gente teve que contar a história do gaúcho. Então, ele é um livro que conta a história do gaúcho e registra através de textos, fotos, desenhos de época, gravuras. Né? É um material fotográfico riquíssimo, né? E é um livro para ter, para toda a família gaúcha ter, para manter. Olha, já é um livro que eu quero ter na minha casa, para passar para as minhas. Eu não sou. É um produto turístico também, não, é muito lindo, né? É um livro de 400 páginas com mais de 1000 fotografias, fotos, descrevendo todas as peças que são utilizadas no dia a dia do gaúcho, a partir do couro, né, como são feitas, a importância delas no passado. E a gente pode dizer que ele também é um memorial descritivo da origem do apero crioulo, que foi fundamental, a gente pode dizer, foi uma das principais ferramentas do gaúcho, porque o cavalo foi tudo, foi o transporte. Então, todos esses utensílios, todas essas ferramentas partem desse trabalho da guasqueria. Apero crioulo é tudo que o gaúcho precisava para o seu dia a dia, né, no cavalo, na lida do campo, na lida com manejo. Então passa desde essas principais ferramentas de caça e também defesa, como o laço, como a bolhadeira, peças que hoje inclusive caíram em desuso e outras que se preservam através dos séculos sem nenhuma mudança. E retrocedendo lá na história, contando um pouco sobre os povos originários que habitavam aqui no sul, né? Porque essa herança vem muito desses povos, dos índios que habitavam aqui, que já utilizavam o couro antes da chegada dos europeus. Né? E vocês estão com uma exposição, né, na cidade agora. Perfeito. Fala um pouquinho como é que... Esse período aí, desde que a gente veio para o Largo, a gente, todo mês de setembro, promove uma amostra gaúcha. Aqui já é uma tradição nossa em parceria com o Largo da Borges. E há 2 anos, o ano passado, então, surge o Festival Gaúchos, um festival que veio para valorizar a cultura em todos os seus segmentos, do folclore, da música e, claro, da história, da tradição na cidade de Gramado. Então, desde o ano passado, a Materia, junto com o Largo, são parceiros do festival. Então, a gente traz a exposição Memórias Riograndenses, aqui no Largo. Atravessando a rua na Praça Major Nicolete, a gente tem a nossa unidade móvel, a unidade móvel da Capitão Rodrigo, que é uma bolanta, é um carro de tração animal antigo, que teve seu uso no século XIX e que nós fizemos aí um projeto em 2017 para ter uma unidade móvel de época para fazer os principais eventos da nossa cidade e levar a cultura do mate chimarrão. Então ali na praça tem água quente, tem erva mate, a escolinha do mate atua lá também e na estrutura do coreto, ao lado da bolanta, a gente traz também uma outra mostra cultural que traz a importância e a arte do couro na cultura gaúcha, juntamente com uma exposição de esculturas do escultor porto-alegrense Caé Braga, que tem como elemento principal o cavalo crioulo. E quando nós lançamos o livro, a gente reuniu todo o acervo que a gente tinha que remetia à história do couro. Então são mais de 1000 objetos, né? Todos voltados à cultura do gaúcho e o couro. Então a gente excursionou no lançamento do livro em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, depois fomos a Pelotas, na Biblioteca Pública, depois aqui em Gramado foi no Centro de Cultura, né, com essa exposição Guasqueiro, a arte gaúcha do couro, uma exposição super interessante que mostra a origem do gaúcho ali relacionado ao couro. Então agora aqui na exposição Memórias Riograndenses, que a gente monta aqui no Largo, a gente traz parte dessa exposição, porque parte dessa exposição remete ao período da Revolução Farroupilha. Lá o início do século XIX, né, a vestimenta que o gaúcho usava naquele período, o arreio que ele usava no cavalo, né, os avios de fogo, as armas, o tipo de armamento, exatamente. Vários detalhes, jornais, recortes de época. Então, tudo relacionado a esse período. Né? Assim como no Largo, ali no Coreto,
né, da Praça Nicolete, está parte da exposição relacionada mais ao couro, né, que está acompanhando a bolanta. Como a Fernanda disse, é uma carreta de época, uma carreta que remete àqueles comércios ambulantes que andavam pelas cidadezinhas do interior, que estavam surgindo. Chegava lá aquela bolanta, que era tipo um trailer de hoje, só que da época puxada por cavalos, né? Então era aquela carroça que se vê nos filmes antigos, chegava lá, abria suas portas e vendia os produtos. Aqui, no caso, a gente leva a cultura do mate chimarrão, tudo à base de mate chimarrão nessa carreta. É uma exposição cheia de história, né? Sim. O nosso conceito maior, eu digo, que é sempre poder levar a cultura do gaúcho da melhor forma possível e sempre trazendo objetos com memória, né? Então, tudo se torna muito mais rico quando a gente sai do papel e se depara com um objeto, né? Com bexigas, com o aproveitamento do couro. Então, realmente é uma experiência e uma forma de se voltar ao passado através desses objetos que vão nos contando e narrando essa história. Coisas que as pessoas hoje nem imaginam, como a Fernanda falou nas bexigas, são as bexigas dos bovinos, do suíno ou do equino, que o gaúcho retirava para usar como um moedeiro, para colocar moedas, ou para colocar o tabaco ali. Era um saquinho, as roupas não tinham bolso, o gaúcho usava o xiripá, não havia nem bombacha. Então, nesse saquinho, a chuspa, como eles chamavam, feito com a bexiga, era um moedeiro, uma tabaqueira. Tudo era aproveitamento. A bexiga foi a sacolinha plástica do século XVIII. Com a traqueia de um bovino, eles faziam uma vela com sebo. É muita criatividade. Muita. Com o chifre do boi, eles faziam um reservatório para água, para o aguardente, para a cachaça, que salvava a vida, muitas vezes tirava o frio, salvava alguém, um enfermo numa batalha. Né? Então, tudo isso são detalhes que a gente vai contando. Esse acervo é próprio, né? Tudo próprio, sim. É um acervo que a gente vem coletando, construindo nas últimas 3 décadas de trabalho. Né? E algumas peças que fazem parte desse acervo que a gente pode destacar, que são peças especiais, eu posso destacar uma caneca feita de chifre, uma caneca de guampa, que o gaúcho chamava, que ele utilizava para tomar água de cima do cavalo, né? Que ela tem uma trança e de cima do cavalo ele pegava a água para tomar. E essa caneca, todo gaúcho, todo tropeiro, todo guerreiro tinha a sua própria caneca para tomar água. Caneca, copo. Então, eles costumavam, durante as batalhas, tropeadas e guerras, eles costumavam customizar essas peças, a fazer incrustações com faca. Nós temos uma aqui, que é do período Farroupilha, ela possui o brasão da República Rio-Grandense, o brasão feito lá durante as batalhas da Revolução Farroupilha, criadas pelo Bernardo Pires. Era um oficial que ficou ferido no primeiro combate, o combate realizado, hoje nós estamos no dia 11, coincidentemente, ele foi ferido neste combate, né, o Bernardo Pires, e ele foi se recuperar dos ferimentos em Piratini. Quando ele estava se recuperando, nos meses seguintes, ele desenhou o brasão da República Rio-Grandense, que hoje é o brasão que está na bandeira rio-grandense. Então, ele fez esse desenho e nós temos aqui uma caneca feita nesse período com esse desenho original, que depois foi modificado um pouco, alguns detalhes, para se tornar a bandeira rio-grandense. Esse que nós temos é o brasão ainda da época do Bernardo Pires e feito por uma técnica que hoje é praticamente impossível se repetir. Outra peça... Só complementando, esse é um autêntico objeto que carrega em si uma arte genuína, esculpida à ponta de faca e a gente pode dizer que é uma arte de guerra, né? Uma arte que foi, ao longo desses 10 anos, ele foi se esmerando, depois vocês vão fazer a captação dessas imagens e realmente é algo assim primoroso. Era comum os soldados customizarem as peças, né? Ou a coronha da arma, da faca, da espada. Nesse caso, essa caneca, né? Que é uma das peças mais raras que poucos museus, eu não conheço outra igual no Rio Grande do Sul. Outra peça que praticamente eu desafio alguém a mostrar se existe outra, e nós temos também uma rara fotografia de um líder da Revolução Farroupilha.
Não existe outra fotografia de um líder da República rio-grandense. Nós temos, foi uma doação feita alguns anos atrás, né, por amigos da nossa família, que vendo o gosto que nós tínhamos e o cuidado que nós tínhamos com esse acervo, nós recebemos a doação de algumas peças, entre elas essa caneca, né, com o brasão da República rio-grandense, e essa fotografia de Domingos de Almeida. Domingos de Almeida era considerado o cérebro da Revolução Farroupilha, o cérebro dos revolucionários, dos farrapos, dos republicanos. Ele que financiou a guerra, ele trouxe uma tipografia do Uruguai, trouxe escondida, né, porque ele lutava contra os imperiais. Ele trouxe em carretas uma tipografia e fez o primeiro jornal, O Povo, que nós temos aqui uma página também em exposição. E essa foto é uma foto do Domingos de Almeida. Ele viveu até os 80 anos, morava em Pelotas e pôde ser fotografado por um fotógrafo francês que chegou na época lá. O primeiro estúdio fotográfico que chegou em Pelotas, o Amoretti, conseguiu fotografar o Domingos de Almeida. Então ele é o único que foi fotografado e nós temos essa fotografia. Deve haver mais, mas não se sabe, não está em museus, pode haver, mas nós temos uma aqui que está em exposição e as pessoas podem vir ver uma única foto de um líder da Revolução Farroupilha. Já queria até aproveitar para vocês convidarem as pessoas tanto para a exposição quanto para conhecer o espaço de vocês, que é um lugar que realmente representa a hospitalidade. Perfeito. Como a gente conversou antes, aqui a cultura do gaúcho ela acontece o ano inteiro, mas agora até o dia 28 de setembro, até o último domingo desse mês, tu és nosso convidado para vir conhecer de perto essa exposição Memórias Rio-Grandenses, desfrutar de uma programação intensa do Festival Gaúchos e regar isso tudo a um bom mate chimarrão aqui na Materia Capitão Rodrigo, na nossa Bolanta, do outro lado da praça, enfim. Esse é um mês que a gente espera todo mundo de cara alegre e erva buena. Muito obrigada, Fernando e Rodrigo, principalmente pelo trabalho de vocês. Eu não sou gaúcha, mas tenho 2 filhas gaúchas e acho o trabalho que vocês fazem é riquíssimo de manter a cultura gaúcha, que eu, apesar de não ser gaúcha, tenho um carinho muito grande pela cultura de vocês. Obrigada mesmo, obrigada. Obrigado, foi um prazer. Agradece e é sempre um prazer compartilhar essa história e também um bom mate ou um bom chá aqui na Materia. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Diverso e de Verdade é um oferecimento do Hard Rock Hotel e Prefeitura de Gramado. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada.